Olá, eu sou o Marcos Dunal e eu estou aqui para nossa próxima aula de SketchUp. Nessa aula, nós iremos basicamente falar sobre o 3D Warehouse e quais são as suas funções dentro do nosso modelo, né? Qual sua importância, como funciona. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para acionar o 3D Warehouse é vir aqui na aba Janela. Aí vocês podem ver que nós temos a opção 3D Warehouse, dá um clique com o botão esquerdo do mouse, né? Então, basicamente, se há duas formas de acessar o 3D Warehouse. Essa primeira, que eu acabei de mostrar para vocês, e a segunda pelo navegador. Primeiro nós vamos mostrar essa e depois eu mostro para vocês como que funciona a outra opção. Então, entrando no 3D Warehouse, nós temos essa janela inicial, que nos apresenta alguns modelos, né? Então, aqui a gente pode ver até a casinha do restaurante, né? O Siri Cascudo, do Bob Esponja. Só que isso não nos interessa. O que nos interessa é principalmente essa barrinha, que é a barra de pesquisa. Então, através dela, a gente consegue procurar pelo tipo de bloco que nós precisamos para o nosso projeto. Então, aqui a gente faz a pesquisa. Aqui nessa opção, nesse cantinho esquerdo, nós podemos, nós podemos selecionar a categoria para que dessa forma a gente consiga ter um filtro maior, né? Mas é basicamente isso. Para exemplificar o funcionamento do 3D Warehouse, eu vou pesquisar por uma porta de madeira para a gente utilizar no nosso projeto. Então aqui, porta de madeira. Opa, escrevi errado. Madeira. Porta de madeira, Enter. Aí aqui vocês podem ver que nos aparece vários modelos, alguns inclusive que não se enquadram na nossa pesquisa. Às vezes acontece isso. É importante a gente perceber aqui que nesse canto esquerdo nós temos uma série de recursos que são basicamente para que a gente consiga ampliar, filtrar o nosso filtro, né? Digamos assim. Então, primeiro aqui nós temos a opção de categorias, que funciona basicamente da mesma forma dessa opção de cima. Aqui nós temos diversas categorias, como arquitetura, animais, artes, design de interiores. Então eu vou tirar aqui. Nós temos também a opção das propriedades, que nós temos esse filtro, que é quanto o tamanho do arquivo. A gente pode colocar um tamanho mínimo ou então um tamanho máximo. E aqui embaixo de polígonos, que funciona basicamente da mesma forma do tamanho do arquivo. É importante a gente ter em mente que essas duas opções, o tamanho do arquivo e o número de polígonos, é algo fundamental para que a gente consiga ter um bloco de qualidade superior. Então é muito importante que vocês olhem o tamanho do arquivo, tanto para não ter um arquivo pesado, quanto para não baixar um bloco de qualidade inferior. Porque basicamente, na maioria das vezes, quando um bloco tem um tamanho mais elevado ou um número maior de polígonos, ele também é um bloco melhor quanto à qualidade de renderização. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Como exemplo, eu vou pegar dois blocos aqui para mostrar para vocês. Eu vou escolher um bloco simples e depois eu vou escolher um bloco é, mais complexo, mais bem modelado, digamos assim. Então aqui nós temos, vamos ver, por exemplo, nós temos essa porta simples de madeira. O tamanho dela é 3 megas e ela tem 190 polígonos. Vocês podem reparar que é uma porta bem simplesinha. Agora, em contrapartida, eu vou pegar essa porta, por exemplo. Então aqui ela tem 3 megas, mas em comparação ela tem
550 polígonos. Ela tem bem mais polígonos do que a primeira. E a gente pode ir comparando com outras, como por exemplo essa porta rústica. Aqui ela tem 19 megas. Olha o tanto que ela é mais pesada em comparação àquela primeira, ou até mesmo da segunda que nós comparamos. Então tenham isso em mente. É importante vocês olharem para o tamanho do arquivo, até mesmo para, como eu já falei, para vocês terem noção do bloco que vocês estão levando para sua modelagem, porque no final faz muita diferença para o arquivo ficar pesado ou mais leve. Então, basicamente é isso. Eu vou baixar essa porta. Para a gente fazer o download de algum modelo, nós podemos baixar através desse íconezinho, ou então nós podemos dar um clique no modelo, que aí a gente consegue ter essa visão mais detalhada. E se a gente quiser ter ainda mais detalhes do modelo, nós podemos vir aqui embaixo em See More Details. Perdão em inglês, gente. Então aqui nós damos um clique nessa opção. Daí a gente consegue ter mais detalhes, como quem fez, alguns modelos relacionados, e inclusive a gente consegue ver o modelo em 3D antes mesmo de baixar. Então a gente consegue fazer isso dando um clique aqui na tela, Launch 3D Web Viewer. Aí o que acontece aqui, quando a gente dá um clique, igual eu estou dando agora, é que ele abre no navegador uma página para que a gente consiga ver esse modelo em 3D. Então essa opção é muito boa para que a gente evite, né, de ficar transitando com blocos no nosso arquivo. De repente é um bloco que você nem realmente vai usar. Então você consegue ter uma noção antecipada se esse bloco consegue te atender antes mesmo de fazer o download. Então aqui abriu a minha visualização. A gente consegue basicamente apenas, né? A gente consegue basicamente rotacionar e se posicionar com a câmera dessa tela de visualização. Só que esses recursos são suficientes, né, para que a gente precisa, que é inspecionar o modelo. Então essa opção é uma opção muito bacana. Vou voltar para o SketchUp. Então aqui, olhamos o modelo, nos atende ao que a gente pensou, o que a gente queria? Download. Carregar diretamente no modelo SketchUp? Sim. Então aqui está a nossa porta. O que a gente vai fazer aqui é basicamente posicionar a porta no espaço que nós temos dentro da nossa casa, né, para conseguir suprir essa lacuna. O que pode acontecer, igual vocês estão vendo, é da gente pegar um modelo que não se encaixa na nossa demanda. Então, o que nós podemos fazer, claro que nem sempre dá certo, mas o que pode ser uma opção para a gente é utilizar da ferramenta de escala. Então, a gente utiliza da escala para ajustar o tamanho do bloco. Então, nós podemos ativar a escala através desse ícone, ou então do atalho S, e reposicionar, redimensionar o bloco através dos puxadores. Então, o que a gente faz aqui é pegar um puxador desses horizontais e ir arrastando para a esquerda ou para a direita para que a gente consiga alterar as dimensões horizontais do nosso bloco. Então, aqui arrastando para a esquerda, a gente consegue redimensionar o bloco de forma com que ele consiga se encaixar no nosso espaço. Eu vou rotacionar agora essa porta. Então a gente ativa aqui a ferramenta de Rotate, né? Atalho R do teclado. Então, e aqui a gente encaixa na nossa lacuna. Então pronto. Dessa forma a gente conseguiu suprir essa necessidade que nós tínhamos por uma porta. Então para as janelas é basicamente a mesma coisa que nós vamos fazer. E para os móveis nós vamos baixar blocos de móveis e nós vamos posicioná-los de acordo com a nossa planta. Então para isso eu vou mostrar para vocês como que ativa o 3D Warehouse, como aciona, né, através do navegador.
Então vocês vêm aqui no navegador de preferência de vocês e pesquisa 3D Warehouse. Então aqui já aparece o resultado da pesquisa 3dwarehouse.sketchup.com. Então aqui nós abrimos, né? Vocês podem reparar que é basicamente a mesma interface da do SketchUp. No caso aqui, eu vou baixar um sofá para nossa modelagem. Então pesquiso sofá, Enter. E pronto. Só esperar carregar agora, né? Então aqui nós temos vários modelos de sofá. É importante a gente olhar para um modelo que tenha uma qualidade superior, né? Já pensando na nossa renderização. Então aqui nós temos um sofá bem simples, tanto que ele tem 1 mega apenas e 28 mil polígonos, por exemplo. E aqui em contrapartida nós temos esse bem mais elaborado, que ao invés de 1 mega ele tem 26. Então eu vou fazer o download dele, só para mostrar para vocês. Então aqui, pelo navegador, quando você clica em download, como você não está no programa, no SketchUp, você tem que escolher qual versão que você está utilizando, qual versão que te atende do modelo. Como a minha versão do SketchUp é 2018, eu posso selecionar aqui SketchUp 2018 Model. Então, basicamente aparece para a gente a mensagem perguntando se a gente prefere salvar o arquivo ou já abrir com o SketchUp. Eu vou selecionar só abrir mesmo. Então, após baixar, já abre automaticamente o SketchUp com o bloco que nós baixamos. Então aqui nós temos o nosso bloco já baixado, né, pelo 3D Warehouse do navegador. Então o que nós fazemos aqui para levar para nossa modelagem é basicamente o seguinte: a gente seleciona o bloco, dá um Ctrl C para copiar, entra na nossa modelagem e dá um Ctrl V para colar aqui no nosso modelo e Ctrl V para colar esse modelo. Então nós acionamos o Ctrl C aqui e já entrando na nossa modelagem, Ctrl V para de fato colar esse bloco. Então aqui colei, né? Agora resta selecionar o local onde eu vou introduzir esse bloco. Vou clicar aqui nessa extremidade. E o que a gente faz aqui é basicamente posicionar o bloco na nossa modelagem. Então eu vou rotacionar para ele ficar alinhado com a planta, né? E colocar na posição da planta baixa. Então o que nós vamos fazer aqui para nossa modelagem é completar os outros móveis, as janelas, as portas, com esses blocos, com esses itens retirados do 3D Warehouse. Então, essa aula é basicamente isso. Obrigado a todos que estiveram presentes e não se esqueça de curtir, compartilhar com os amigos, de deixar o seu feedback do que tem achado das aulas. E basicamente é isso. Forte abraço e até logo!